Paz do Senhor para a igreja, amém? Quantos estão felizes com Jesus? Diga glória a Deus. Maravilhas. Eu agradeço a Deus por me conceder essa oportunidade de voltar a este lugar, que não é senão a casa do Senhor. Quero agradecer ao meu amigo, meu irmão e meu pastor, pastor Francisco, por ter me convidado e ter me confiado essa responsabilidade ímpar de poder anunciar a palavra de Deus aos vossos corações. E eu quero aproveitar o ensejo que estou diante da igreja, diante das irmãs, e parabenizar a todas as mães, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo dê graça a vocês para continuar sendo essas mulheres abençoadas na presença do Senhor. Que Deus, em nome de Jesus Cristo, possa abençoar a vossa posteridade, os vossos filhos, as vossas heranças do Senhor. Que Deus possa visitar a casa de cada irmã, cada lar, cada família, e que a bênção do Senhor possa alcançar a vida de vocês. Amém? Nossa irmã Miriam, esposa do nosso pastor, que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. E aos jovens, também peço que a graça de Deus vos alcance, porque é um culto especial, o culto dos jovens, que Deus possa fortalecer o ânimo, a fé de vocês, e que vocês continuem assim essa bênção na presença de Deus. Porque não há outro lugar senão estar aqui na presença do Senhor. Não existe lugar melhor do mundo do que servir ao nosso Deus. Amém? Aproveitando o ensejo, eu quero ler com vocês carta do apóstolo Paulo, ou segunda epístola do apóstolo Paulo, ao seu filho na fé, por nome Timóteo, capítulo 2 da sua segunda carta, e o seu versículo é o de número 1. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Fala assim, ó. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Se você voltar ao versículo 6 do capítulo 1, esse mesmo Paulo, ele continua aconselhando a esse filho dele na fé, por nome Timóteo. E olha o que é que ele fala ainda nessa epístola, no capítulo 1 e no versículo 6. Por este motivo, pois, eu te exorto, que desperte o dom de Deus que há em ti, que recebeste pela imposição das minhas mãos. Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu costumo dizer, aonde eu tenho passado, pela oportunidade que Deus tem me dado, que quando eu tenho oportunidade de pregar a palavra do Senhor, a razão pela qual me chama é porque quem me chama ama de fato a palavra de Deus. Porque eu não sei fazer outra coisa a não ser falar da palavra do Senhor, a pregar a palavra do Senhor. E existe alguns ambientes, existe alguns lugares que a palavra de Deus ela já não tem mais valia. Existe alguns lugares que as pessoas chegam a dizer: vamos para o melhor momento do culto, que é o momento da palavra. Mas você percebe que às vezes dão 10 minutos, 15 minutos no máximo para a palavra de Deus. Isso não significa
que Deus não possa falar. Pelo contrário, Deus fala, porque a palavra dele não volta para si vazia, sem antes cumprir aquilo que ele designou na sua vontade. Mas percebe-se que durante a palavra de Deus, em muitos lugares por aí, as pessoas já não prestam mais atenção na palavra do Senhor. As pessoas não dão tanta importância à palavra de Deus. E é por esse motivo que a gente vê, dia após dia, que a igreja, talvez ela tenha crescido de forma numérica, em quantidade, mas no que tange a vida com Deus, a espiritualidade, a comunhão, a igreja ela está se esfriando. E um dos motivos pela qual isso está acontecendo é que, de fato, há um esquecimento no que tange a palavra de Deus. Percebe-se que nos dias do homem de Deus, Josias, o livro da lei do Senhor estava perdido dentro do templo do nosso Deus. E quando eu venho para esse texto, para essa palavra, eu vejo um sentimento tão profundo, tão grande, por parte de Paulo, em aconselhar alguém que ele amava, que ele chega a chamá-lo de filho. Filho esse que não era um filho carnal, mas era uma consideração sobre um filho de fé, um filho espiritual. E percebe-se no capítulo 16, em Atos dos Apóstolos, que esse moço, por nome Timóteo, a quem Paulo escreveu essa segunda carta dele, ele era um moço que dava bom testemunho. Ele era um moço, um jovem, que a sua mãe era judia, mas o pai dele era grego. Só que ele cresceu nos preceitos do Senhor. Porque o mesmo Paulo chega a dizer, na primeira epístola, que ele deveria continuar fiel à palavra esta, que ele foi inteirado desde a sua meninice. Esse mesmo Paulo chegou a dizer que ele via tanto em Timóteo, como também na avó de Timóteo, e também na mãe de Timóteo, uma fé não fingida. E esse Paulo chega a dizer que por esse motivo, por ele saber que esse jovem, que esse moço, ele tinha uma fé não fingida, ele tinha uma história com Deus, Paulo chega a declarar, por esse motivo, em saber da sua história, em conhecer a tua caminhada, em conhecer a sua base, eu venho declarar a ti, Timóteo, que você deve despertar o dom de Deus que está em ti. E além do mais, Paulo chegou a aconselhá-lo, dizendo para ele fugir, no 2:22, dos desejos da sua mocidade. Só que o mesmo Paulo, ele chega a declarar antes desse versículo 22 que eu estou me referindo ainda dessa carta, que ele deveria se fortificar na graça que há em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa expressão se fortificar é ficar mais forte, mas não no sentido físico, não no aspecto corporal. Quando Paulo fala isso para Timóteo, Paulo não apenas está só dizendo isso a Timóteo.
Mas essas palavras não dizem respeito somente aos jovens. Essas palavras, ela corrobora com as palavras de Jesus. Essas palavras, ela é um clamor veemente ao ouvido da igreja de Deus. Que esta igreja, que esse povo deve se fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Olha, se você fizer agora uma pequena análise, um pequeno retrospecto sobre algumas pessoas que você conheceu ao longo desta caminhada, você vai se deparar com a seguinte conclusão: olha, eu conheci essa pessoa e essa pessoa, ela era fervorosa, era pessoa de monte, era pessoa que pregava, era pessoa que orava, era pessoa que cantava, era pessoa de oração. Mas foi se passando alguns anos, e por algum motivo essa pessoa, ela foi se enfraquecendo, ela foi se esvaziando de Deus. Essa pessoa foi se esquecendo de despertar dentro dela a chama pela qual um dia Deus o colocou na sua vida, no seu coração, dentro de si. E conforme foi passando os anos, essa pessoa, ela foi se esfriando na fé. E essa pessoa já não está entre nós. Talvez está nas drogas, talvez está no tráfico, talvez não frequenta mais igreja nem para agradecer a Deus. Talvez está bebendo, adquiriu para si algum vício. Ou quem sabe essa pessoa não teve a oportunidade de voltar para esse lugar. Porque quando a gente volta para esse lugar, primeiro a gente volta para Deus. Lugar esse que nunca a pessoa deveria ter saído. E o clamor do Espírito de Deus nessa noite para essa igreja, para a tua vida, para a nossa fé é: desperte o dom de Deus que há em ti. Eu não sei qual é o dom, eu não sei qual é a chama que Deus colocou, mas uma coisa eu posso lhe assegurar: se Deus colocou algo sobre a sua vida, Deus depositou em você uma confiança, uma credibilidade. Mesmo sabendo que você é falho, mesmo sabendo que você é pecador, Deus sabe, Deus sabia e Deus saberá que essa graça que Ele colocou em cada um de nós, é ela que nos habilita a vencer os maus dias. Porque os maus dias, Ele visita a casa de quem ora, Ele visita a casa de quem não ora. Os dias trabalhosos, que é os dias que nós estamos vivendo, princípio de dores, são dias que muitas pessoas é pega de surpresa. É inerente a gente passar por esses maus dias. Diz respeito à nossa realidade humana. Mas a questão não é passar. A questão é como iremos passar. Porque se você vir para a Bíblia, você vai perceber que tudo que Deus fala
dentro da sua palavra existe uma finalidade. Se você vir comigo na palavra do Senhor, se você voltar aqui um pouco atrás no livro de Efésios, esse mesmo Paulo, orientando a igreja de Deus, ele chegou a declarar no capítulo de número 6 e no versículo de número 13, as seguintes palavras: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. A palavra resistir aí é lutar nos dias maus, é se colocar de pé nos dias maus, é enfrentar a realidade nos dias maus. E depois de ter tomado toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir esses dias maus, e depois de ter feito tudo isso, vocês vão permanecer firmes. Porque mais importante do que passar é como iremos passar. Porque mais importante do que enfrentar é como iremos enfrentar. Sabe por quê? Porque muitas pessoas já não suportam passar pelos dias maus. E deixa eu te falar uma coisa: você pode ser jovem, você pode ser adulto, você pode ter 30 anos de igreja, mas está escrito na palavra que Deus, Ele não poupou nem o seu filho, mas antes agradou moê-lo. Está escrito na palavra. E Jesus, na condição de filho, Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja conforme a minha vontade, mas seja conforme a tua vontade. Se é da tua vontade passar por isso, eu vou passar. Se é da tua vontade eu enfrentar isso, eu vou enfrentar. Mas nós devemos falar as mesmas palavras de Moisés. Senhor, eu estou nessa caminhada, o Senhor sabe que não está fácil, mas se a tua presença não for comigo, eu não tiro o meu pé daqui. Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou adiante. Moisés, eu vou mandar um anjo. Não, Senhor, eu quero a tua presença. Porque somente a presença de Deus é que nos habilita a caminhar até o Horebe de Deus. Olha, Deus, Ele costuma nos surpreender de modo que a gente não imagina. Eu costumo dizer que Deus, de forma intencional, Ele não nos dá necessariamente aquilo que a gente pede para si, mas Deus altera esse pedido e Deus dá algo melhor. Quando não, Deus dá exatamente aquilo que a gente pede, porque está escrito: aquele que pede recebe. Mas não está escrito que recebe o que pede, recebe o que o pai entende que o filho precisa receber. Porque o Elias, quando estava no deserto de Beceba, sendo perseguido por Jezabel, quando ele soube que os profetas do Senhor haviam sido mortos pelo viés da espada, ele pediu a morte, e ele disse: para mim já basta, para mim já era, eu não sou melhor que os meus pais. Deus o visitou ele, lá no deserto dele, e enviou um anjo, e esse anjo levou até o profeta de Deus pão e água, e o texto diz que com a força daquela comida, daquele alimento espiritual, ele caminhou 40 dias e 40 noites,
até o Horebe de Deus. Até o Horebe de Deus. A finalidade de Deus nos abastecer. A finalidade de Deus nos encher. É justamente essa. É fazer com que a gente caminhe em direção àquele que nos chamou. Nós sabemos que a nossa morada não é aqui. A nossa morada é estar com Deus. Só que há tanto de mim em mim mesmo, que eu me esqueci daquilo que Deus colocou em mim. E falou sobre mim o que eu deveria fazer sobre o que Ele me entregou. Só que eu percebo aqui Paulo orientando a Timóteo a se lembrar do que Deus já havia entregado a ele. Paulo está dizendo para Timóteo: olha, tu recebeste pela imposição das minhas mãos. E Paulo chega a trazer de modo tão claro na cabeça de Timóteo, que não estava longe dele, estava dentro dele. Só que às vezes a prova é tão grande, a dificuldade é tão grande, que a gente se esquece da nossa história com Deus e do que Deus confiou a nós. Deixa eu te falar uma coisa. Eu fui para a presença do Senhor no auge da minha mocidade. Eu tinha exatamente 18 anos de idade. Eu cresci em um lar que não era cristão, cercado de amigos, cercado de desejos carnais. Mas eu tomei uma decisão de entregar a minha vida para o meu Senhor. Hoje eu tenho 31 anos de idade. Fazer 14 anos que eu sirvo ao Senhor. E foi a melhor decisão que eu tomei da minha vida. Porque eu entendo perfeitamente o que Paulo disse. Quando eu estou fraco, aí eu me encontro forte. Porque é na fraqueza do homem que Deus aparece. Deus aparece para dizer para nós: eu estou contigo. Tu pediste a morte, Elias, mas nem a morte tu provarás. Deus alterou o pedido do homem, disse: sobe para cá, rapaz. Sobe para cá, porque o que eu tenho para a tua vida é bem melhor e bem maior. Então vale a pena a gente servir ao nosso Senhor. E o que eu vou dizer aqui não é segredo. As irmãs que estão já de cabelo branco, que tem alguns anos já na fé, sabe exatamente o que eu irei dizer aqui para a igreja. Que a gente não parou, não é porque a gente é forte, não é porque a gente é bom, meu pastor. A gente não parou porque o nosso Senhor tem nos dado força para continuar. Tem vez na nossa vida que a gente não tem força nem para orar. Outro dia eu estava pegando algumas fotos e me deu vontade de chorar. Por volta do ano de 2014, eu estava lá no Monte da Cordinha, em direção a Brodowski. Eu e alguns irmãos na fé, passamos ali 3 dias com Deus. Não foi uma vez, não foi 2, não foi 3, foi várias vezes nós ia para aquele monte. E em razão desse mundo globalizado, desse mundo capitalizado, de tantas coisas que a gente enfrenta,
Às vezes a gente já não tem mais aquele tempo que a gente tinha. Mas uma coisa eu aprendi, que naquele momento eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. Mas a graça de Deus foi tão marcante na minha vida, foi tão impactante na minha vida, que até hoje eu tenho carregado essa presença em minha vida. Isso é que importa. O que importa é o que há em você. Não é sobre o que você tem no sentido material, mas é o que Deus colocou dentro de cada um de nós. Pode nos tirar tudo, mas a presença do Senhor não deve sair da nossa vida. Existe um texto lá em Levítico, que Deus dá uma ordem a Moisés, para Moisés passar para Arão e para seus filhos a lei sobre o holocausto. E Deus manda Moisés falar para Arão que a oferta que deveria ser colocada sobre o altar do holocausto deveria ser queimada a noite inteira. E pela manhã, o sacerdote deveria pegar aquelas cinzas, recolher ela do altar e levar para fora da cidade. E tornar a pôr lenha sobre o altar, fogo. Porque o fogo arderá continuamente sobre o altar, e o altar não se apagará. Quem sabe você veio aqui nessa noite, o teu altar está se apagando. Quem sabe você veio aqui nessa noite e você disse: Deus, não está fácil, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para falar para cada um de vocês: desperta o dom de Deus que há em ti. Só existe um lugar para a gente se fortificar. Esse lugar é na presença de Jesus. Estamos preocupados com tantas coisas. Estamos preocupados às vezes com a cor da igreja, com a vida do outro, com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Mas estamos nos esquecendo daquilo que Ele falou para nós. Faz primeiro para mim, que as demais coisas serão acrescentadas em vossas vidas. Deus me trouxe aqui nessa noite para profetizar para essa igreja, para esse povo, para a tua vida, para a tua história, que o Deus que um dia investiu sobre você é o mesmo Deus que te dará força para continuar dentro dessa chamada. Às vezes nos falta compreensão para entender o nosso momento. E um dos motivos pela qual nos falta esse entendimento é quando a nossa conexão com Deus está frágil. Quando a nossa conexão com Deus está frágil, nós não entendemos o trabalhar de Deus. Nós falamos igual Abacuque: até quando, Senhor? Até quando eu vou orar? Até quando eu vou clamar? Até quando eu vou ver isso? Até que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, desce e resolve falar com Abacuque.
Quando Abacuque passou a entender o trabalhar de Deus, o homem que iniciou o livro, murmurando, reclamando, chorando, ele agora declara. Porque Deus fala para ele que o justo virá pela fé. E a fé, ela implica em uma realidade existencial na prática. É muito mais além do que se crê, é viver pelo que se crê. E ele declarou: o justo viverá pela fé. O homem que começou o seu livro reclamando, murmurando, sem entender, agora ele faz uma oração. E nessa oração ele diz: Senhor, no dia da tua ira, lembra da tua misericórdia, e nos maus dias, Senhor, aviva a sua obra. O que é que Abacuque está pedindo? Não deixa a chama se apagar, não deixa o fogo apagar. Por mais que nós não esteja na nossa cidade, na nossa terra natal, dentro do templo, Senhor, aviva, 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 traz vida, traz esperança, traz graça, traz unção, traz poder, traz glória. Xalacanto rebanda lavachandarai. O recanto rebanda lavachandarandorou. O yantou é que la pruvia sande calabachai. O rabalavachanderebandácia. Aviva, 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 aviva. Aviva, 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 porque só o Senhor avivando é que a gente pode declarar igual Abacuque declarou: ainda que a figueira não floresça, e que não haja fruto na vinde, e que o produto da oliveira minta, e que não haja vacas no curral, e que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, eu todavia exultarei no Deus da minha salvação. Você sabe o que é que Abacuque está dizendo? Em detrimento de qualquer situação, eu resolvi adorar, eu resolvi exaltar, eu resolvi glorificar, porque eu entendo que sobre a minha cabeça um dia desceu uma mão, e essa mão me ungiu, essa mão me capacitou, essa mão me habilitou para continuar. Larabaracandarabachandarabacandarai. Xalabacante orebalavachandaramandai. O diabo queria e ele quer apagar a chama de Deus que está em nós. Mas o Deus que investiu na nossa vida, pastor Francisco, está descendo nessa casa nessa noite. E eu ouço barulho de espadas, de cadeados e correntes sendo quebradas aqui nessa noite.
Eu não sei o que é que tem te afastado dessa presença, mas a presença de Deus vai te avivar. Oh, glória! Oh, glórias a Deus. Olha o que está escrito na palavra do Senhor. Estou caminhando para o fim. Isaías de número 40 e o versículo de número 30. Os jovens se cansarão e se fadigarão. Os jovens certamente cairão, porque tem força, mas não tem experiência, não tem vivência em Deus. Mas olha o que está escrito no versículo 31. Mas os que esperam no Senhor, da Calabachandarai, se coloque de pé em nome de Jesus.